Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daniela, sou professora do IGEP, sou analista de data e informação, e é um prazer estar aqui com a Keller, com a Paula. A Keller também é professora do IGEP, analista em informação. Só uma correção, eu sou analista de data, eu já me formei aqui, já fiz a formação, né? Tanto sofrimento que a gente faz esse rito de passagem, né? Que, enfim. E estou com a Paula também, analista em formação, já fez psicossomática, Jung, eu fiz Jung, arte-terapia, já tô em psicossomática. A Keller já gabaritou, né, Keller? Já fez tudo aqui, já fez psicossomática, Jung, arte-terapia. Enfim, somos junguianas raiz. Aqui a gente está para conversar sobre o tema da sombra, né? O olhar da sombra em Jung, em que é um tema fascinante, seminal, importante e na teoria junguiana, né? Então, falar de sombra em Jung é falar de um aspecto, nossa, fundamental dessa teoria e que é revelador, né? E que muitas vezes confunde, a gente se confunde a falar de sombra porque é muito curioso, né? Que as pessoas falam assim, ai, eu tenho uma personalidade forte, assim, eu sou brava mesmo, não tô nem aí e tal, eu já tô de bem com a minha sombra. Amigo, não. Você não tá de bem com a sua sombra, você só é chato mesmo, né? Você não sabe direito o que que é sombra. Então, a proposta aqui é da gente trazer uma reflexão acerca da sombra. Então, o que é sombra para Jung? E aqui que eu quero começar, né, com uma teoria. O que é sombra para Jung? E lá nas obras completas 9.2, o Jung ele fala de uma forma muito contundente em que a sombra ela se constitui de uma forma muito intensa de um problema de ordem moral. A sombra, além de ser de um problema de ordem moral, ela desafia a personalidade do eu como um todo. Olha o que que ele fala, né, nesse aspecto, nessa amplitude, quando ele fala sobre sombra. Então, ele fala em que, na tomada da consciência da sombra, fala sobre reconhecimento dos aspectos obscuros da nossa personalidade. É a base indispensável para qualquer tipo de autoconhecimento. Então, ele está falando sobre moral, sobre o aspecto não reconhecido, sobre tudo isso tudo em que o nosso ego tende a rejeitar, né? Então, o que é isso? Assim, grosso modo, né? A sombra é, por exemplo, o nosso ego, ele tá ali bonitão, querendo se ajustar na sociedade, né? Querendo ser na sua persona ali, navegando no dia a dia, querendo se fazer bonitão e de repente, né, tem umas coisas nossas em que a gente não gosta muito de assumir publicamente, em que a gente concorda, em que a gente gosta, que a gente valida. Então, o nosso ego, ele dá aquela passada de olho assim, né? Gente, aqui eu tô na didática, tá? Não é muito assim que funciona, é só para entender. E aí ele vai selecionando, ele vai pensando o que é aceito pela sociedade e o que não é, o que é validado e o que não é, o que a minha família, a minha religião, a igreja, a ética aprovam e o que não aprova. Tudo aquilo que não é aprovado, a gente tende a jogar para a sombra, a recalcar esses processos, a reprimir, a negar, né, tudo aquilo. Seja, né, de uma forma mais vilesca, né, no sentido da vilania, né, do que é ruim ou não. Então, por exemplo, uma pessoa em que gosta de arte, de poesia, de música, mas que está numa família extremamente rígida, em que não aceitam esses valores, e a pessoa ela não tem espaço para lidar com isso, com essa determinada poética, ela também faz a repressão dessas situações e ela tende a jogar para a sombra, né? E a sombra nos constitui. Todo mundo tem sombra, todos os seres humanos. Na linguagem junguiana, a gente chama isso de arquétipo. Ela é arquetípica, ela nos constitui, ela está aqui, né? E esse é o grande drama, né?
olhar para a sombra dói. A sombra, ela convoca um lugar assim de que quando a gente começa a olhar nos processos das nossas clínicas, na nossa terapia, né, gente? Para a sombra, é um olhar assim que dá uma vergonha, uma culpa, né? Um sentimento de humilhação. A sombra nos humilha em muitos aspectos, né? E que é tão difícil da gente mexer com a sombra em que, nossa, é um lugar assim espinhoso, é o espinho na carne, que muitas vezes é difícil da gente chegar ali pertinho só para remover esse espinho, não? E como Eu povoa a acho, nossa clínica, né? acho super bacana a gente falar sobre sombra e trazer isso para os nossos ouvintes. Eu tenho um artigo sobre sombra que chama Sombra, aquilo que estamos escondendo embaixo do tapete. Não tá no blog do IGEP, tá no meu Instagram pessoal. Depois a gente deixa aqui para vocês verem e conferirem também de uma forma bem didática. As coisas não são tão simples quanto didaticamente explicados. A gente explica didaticamente para a gente conseguir absorver, mas a sombra é um convite a gente pensar que, quando a gente fala em sociedade, passa muita impressão atualmente que a sociedade é quase uma personificação, né? É um ser. Assim, você pode olhar para uma pessoa e falar, isso aqui tem cara de sociedade. É uma instituição. E não é bem assim que as coisas são constituídas. A moral, a ética, a cultura, o direito, a história, ela é construída ao longo de séculos. A gente tem milênios de constituição do Homo sapiens moderno. Então, se a gente for retomar um pouquinho algumas coisas mais antigas, então, se a gente for retomar o mundo das cavernas, e até me aproveitando um pouco do mito da caverna de Platão, já batido, coitado, mas acho que faz a função de explicar a sombra aqui, a gente tem que pensar que sombra é um assunto que permeia o ser humano e é um tabu muito antigo. Todo mundo na filosofia falou sobre isso. Quando a gente pensa no mito de Prometeu, que entregou a luz dos deuses para o homem, o que que é a luz? A consciência. Então, onde existe luz, existe sombra. Se você colocar uma fogueira no meio do caminho, você vai ter sombra. No sol a pino, você vai ter sombra. Você vai ter sombra em todos os momentos da sua vida. Então, é quase como se a psique tivesse refletindo esse fenômeno exterior e visível, né? A sombra é visível, apesar de ser intangível. Então a gente consegue enxergar a sombra numa rua escura à noite, com apenas um abajur de iluminação, um poste de luz, mas ela é intangível, ela foge da gente, ela é difícil de ser compreendida, de ser apreendida pela consciência. Daí a sua Uhum. dificuldade. Quando a gente pensa numa sociedade calcada em valores, em ética, em moral, e até em alguns princípios no mundo ocidental de cristianismo, a gente pensa que você tem que ser altruísta, bom, humilde, caridoso, competente, desapegado, ter uma certa grau de gratitude ao mundo, gratidão a tudo. Então, tudo que foge a esses preceitos da consciência, e aqui faço uma diferenciação entre o que é sociedade e o que é indivíduo, nem todos os indivíduos vão concordar com o conceito de ética global, mas a sombra é tudo aquilo que eu acredito que não sou. E isso me torna mais eu do que eu mesmo. É Uhum. um questionamento que parece incongruente, mas a pessoa que diz estou me gabando de ser extremamente humilde tem na sua sombra uma arrogância. Ou, enfim, qualquer outra coisa que você acha que te define, em realidade te bota em xeque o tempo todo. Sim. Tá Por ali isso, escondidinho em algum lugar, né? sim. Por isso em que o cidadão do bem é uma pessoa em que a gente tem Hum, que olhar com muita cautela, aqueles bonzinhos, né? Aquela pessoa em que faz muita força para ser boazinha. Eu sempre falo em que todo bonzinho tem um psicopata na sombra, que tem que tomar muito cuidado, né? ou tem Nesse, Pois é. potência para isso, né? tem potência para isso, é. É. E falando em psicopata, é muito curioso, né? Que eu estava te ouvindo, Paula. E você já reparou que a figura do psicopata, ela é muito sedutora, né? Porque quando a gente tem um filme, por exemplo, como um Coringa, olha como ele faz sucesso. A Nazaré Tedesco, que foi uma personagem de novela, virou meme.
né? Nossa, e Então, foi a uma gente personagem de quantos anos atrás, né? sim, e ele é Né? meme até hoje, né? É. Então, como os psicopatas, os vilãos, eles são muito sedutores, né? E o que que isso fala acerca de nós? Nós. Então, a gente tem um aspecto que o meu vilão interior, ele faz uma certa projeção nesse vilão, né? Em que dá esse match. Então, no fundo, né? Junguianamente falando, poeticamente trazendo para a gente, a gente faz essa projeção de sombra, né? Ou seja, esse psicopata em que derruba o outro da escada, em que sacaneia, em que mata o inimigo, em que articula, em que manipula, em que faz tudo aquilo em que eu não tenho coragem de fazer, para ascender e chegar no ponto em que eu nunca vou ter coragem de assumir, em que um dia eu quero fazer, eu assumir, eu chegar, né? Então, isso fala muito acerca das nossas sombras interiores. Por mais difícil em que seja da gente assumir em que a gente tem esse aspecto, esse papel sombrio. Então, olhar para a sombra é muito difícil, complicado, e a gente tende a negar essa sombra a todo momento, né? E como tudo que a gente nega, cresce cada vez mais, né? Exato, A ponto de se tornar incontrolável, né? exato. Eu acho interessante você falar disso né, do filme e tal, porque no Coringa, o 2, né, ele acaba morrendo no fim das contas, né? Ele acaba. Porque as pessoas queriam o Coringa. A pessoa, né, já não conseguia mais voltar a si, né? Ele não conseguia mais voltar a ser quem ele era, porque a gente pode dizer que essa sombra tomou conta dele, né? E aí só existia essa sombra. E como a sociedade queria aquela sombra ali desfilando, porque é isso, aí eu projeto todo o meu mal no outro, e aí o outro vive isso por mim, né? Sim, Sempre sim. que eu tô dando aula, eu trago alguns exemplos de filme, e tem uma série que eu gosto de trazer como exemplo, porque eu falo, a melhor maneira da gente entender, né, a sombra é você entender que você projeta no outro tudo aquilo que você tem vontade de viver, como a Dani estava falando, e não tem coragem de viver. Então, eu trago, por exemplo, Casa de Papel, né? Boa. Por que que fez tanto sucesso? Foi um fenômeno, né? E por quê? Quem é que não quer assaltar o banco, sair ileso, maravilhoso e ir para uma ilha paradisíaca, né? Depois, e aí de todos os personagens ali que eram, né, vilões, digamos assim, ou que estavam na contramão do que a sociedade prega como certo, o pior deles, e aí se aproximando muito da psicopatia que a Dani estava falando, era o Berlim. E o Berlim teve a própria série e foi mais sucesso ainda, né? Então olha como isso chama a pessoa, né? Porque aí ela projeta naquilo o que ela não pode fazer, o que ela não pode viver, né? E essa projeção e você viver, porque isso é uma coisa legal da gente lembrar, né? Para a psique não existe diferença entre fantasia e verdade, né? Então, se eu fantasio tudo isso num personagem de conto, num personagem de uma série, no personagem de um livro, eu estou vivenciando aquilo de forma simbólica e aí eu não preciso ir às vias de fato, né? Então, um fenômeno que a gente tem observado, por exemplo, nas crianças, é que nós, pelo menos nós três aqui, somos da época de que podia tirar o pau no gato, Sim, né? perfeito. Agora não pode mais, né? Porque o gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Pelos E animais. aí, o que a pedagogia vem percebendo é que as crianças estão ficando, de fato, muito mais agressivas, né? Claro, esse não é o único fator, né? É multifatorial, mas um dos fatores é a criança não poder dar vazão simbolicamente, né? Quando a gente lê os contos de fada ali, a gente vê toda essa vilania e esse conteúdo sombrio, né? Ali, a hora que você lê e a hora que você consegue imaginar aquilo, é como se você tivesse vivido, né? Então você não precisa ir para as vias de fato, né?
E e antigamente os dizendo contos desse de fada eram lado. tão sombrios, né, Keller? Você que é Sim, estudiosa dos contos de fada, como eles eram sombrios e pedagógicos e preparavam as sim. crianças nesse aspecto. É. E hoje você não tem mais esses aspectos desse Não, lugar. alguns você tem que buscar mesmo conscientemente, você tem que buscar as histórias, as narrativas mais antigas, né? Uhum, Que você, se você vai principalmente para o livro infantil, aí você já perde totalmente, né? sim. Então a gente sempre tenta buscar contos, a gente não consegue dizer originais porque não tem um marco, né? Mas é o mais antigo possível, né? Para poder você trazer essa parte arquetípica desse ensinamento, né? Porque era ensinando justamente a lidar com todas essas coisas, Sim. né? E a Então, gente acaba sendo uma sociedade em que, é claro, a gente não pode incentivar com que essa sombra fique, né, pululando socialmente, senão a gente mete uma faca na boca e sai andando assassinando pessoas no metrô. Não é essa a ideia, certo? Mas, por outro lado, a gente embota os sentimentos, né? E embotar os sentimentos traz uma espécie de adoecimento psíquico e uma implosão interna, né? Então, por exemplo, sim, se a gente não olha e não dá vazão para a raiva, não dialoga e não assume pelo menos a raiva, né? E isso nos nossos consultórios estão lotados, a gente sim, tende a fazer um processo, porque a raiva, né? Gente, agora eu vou entrar no símbolo e na poética, tá? Se a raiva é incendiária, né? E eu quero me incendiar e fazer um processo de transformação desse fogo alquímico, né? Desse incêndio, e vou transformar todo o meu redor. Se eu não deixo com que esse fogo faça a transformação alquímica externa, ele me incendeia internamente, eu viro cinzas. Ou seja, eu deprimo. Ou eu sim, transformo isso numa ansiedade, ou vou isso para uma síndrome de pânico, né? Então, em vez de eu transformar essa raiva como uma catalisadora de movimento de mudança, eu vou para uma espécie de autoadoecimento. Então, é muito curioso de como esse aspecto da sombra, ele acaba virando uma poeticamente, eu me Canibalismo? me canabal, ai gente, me ajuda aqui que meu complexo do Canibalismo. canibalizo, eu me canibalizo, canibalismo. a sombra me pegou aqui, né? A toalha é Literalmente. parte da sombra. É, O lapso é o complexo, né? é o... Exatamente, exatamente. Então, eu acho que é nesse lugar em que é importante da gente se permitir, né? E é muito duro para a gente olhar e assumir, por exemplo, em que tem aspectos sombrios em que são impronunciáveis nossos. Porque senão, gente, não teria uma ascensão, por exemplo, de nazismos, de neonazistas, de fascistas, né? De movimentos racistas horrorosos em que a gente anda vendo por aí. Isso é aspecto de sombra, e de sombra não vista, né? E o Sim, Jung fala em que a sombra não visitada em mim colabora para a sombra da coletividade, para a sombra, né, dessa sombra social, essa sombra coletiva. Então, o que eu não vejo em mim soma, participa e permeia a sombra coletiva, a sombra do outro. Então, é urgente da gente ter essa coragem e fazer esse passo, né, de olhar para dentro de si e fazer esse processo de elaboração. Admitir é, para mim, né, e fazer, e que não deixa de ser um processo integrativo, porque dentro da filosofia e da sabedoria junguiana, a gente fala de integração. E o que é integração? É a luz e é a sombra, é a consciência e é o inconsciente, né? Trazendo esse processo da luz e da sombra juntos e dá a coniúncio, né? Esse casamento alquímico em que vai trazer o terceiro elemento, que é a função transcendente, que é a minha mudança de comportamento, de postura, de valor, e que me faz dar mais um passo nessa jornada do caminho da individuação. E dói, né? A dor, o sofrimento, o processo da fricção
é o que me faz gerar para a vida, me dá angústia, e a angústia Sim. que me faz catapultar para o processo da vida. Só que a gente está vivendo num período, numa sociedade em que a gente não quer mais se angustiar. A gente quer só ter fruição, prazer e viver numa sociedade, num período orgástico, né? Se não É. tiver fruição e prazeres, não quero. Não existe mais nada, né? Além de prazer, felicidade, o tempo todo, né? Então, tudo é muito bom, tudo é muito maravilhoso e tal. E aí, na outra parte, você tem essa sombra crescendo aí, como a gente tem visto, né? E Exato. acho que a gente precisa também, né, trazer, voltando um pouquinho para a didática, lembrar que a sombra, ela não é só todo esse aspecto, digamos, ruim, né? Eu sempre Uhum. falo, a gente precisa tomar muito cuidado com o juízo de valor, né? Porque as pessoas sempre, a primeira coisa que as pessoas imaginam quando se fala em sombra, né? Até por ter ali uma relação com a escuridão e tal, as pessoas vão para esse aspecto, né? São coisas ruins, mas às vezes tem muita potencialidade, né? E o Jung fala, 90% da sombra é ouro puro, né? Perfeito, perfeito. Porque são potências que a gente tem e que a gente não teve oportunidade de desenvolver, né? Ou porque não era aceito naquela família, ou porque não era aceito naquela sociedade. Porque a gente precisa lembrar que tanto a nossa consciência e esse inconsciente pessoal, ele vai sendo formado ali, né? Desde o nosso nascimento, né? Então a Uhum. gente nasce, e aí se a gente pensar que a gente nasce do inconsciente coletivo, né? A gente vem mergulhado desse inconsciente coletivo, portanto, nós temos potência para tudo, né? Perfeito. Então, por que que a gente não se desenvolve nessa plenitude? Porque os valores da sociedade vão ditando ali o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que tem valor e o que não tem valor. E aí é muito interessante você observar um bebê, por exemplo, né? O bebê vai reagir à sua fisionomia. Se ele fizer algo e você sorrir, ele entende que aquilo é bom, que aquilo é aceitável. E aí aquilo vai formar parte da consciência dele. Se ele faz algo e ele olha na sua fisionomia e ele entende que não agradou, não foi bom, ele vai jogar isso para a sombra, né? Então, se de repente uma criança está ali desenhando e ela pinta, sei lá, uma árvore, né, de o tronco roxo e as folhas azuis. E aí alguém olha e fala: "Nossa, mas não é assim que faz uma árvore, não pode. A árvore é marrom, o tronco tem que ser marrom, não existe árvore." E critica. Essa criança vai entender o quê? Opa, não agradei. Isso não, né? Isso não foi bem aceito. Então Sim. eu não desenho bem. Eu não pinto bem, né? E aí uma baita potência que estava ali se desenvolvendo pode ir para a sombra e ficar lá quietinha até que se um dia aquela pessoa tiver coragem, né, e de dialogar com isso e se aventurar nisso, né, ela pode descobrir uma baita potência que estava ali guardadinha, né? Então, acho que é Você importante a gente trazer isso. Nossa, perfeito. E conforme você está falando, Keller, eu lembrei muito de uma fala do Jung, em que está nas Obras Completas número 12 e aí eu fui pesquisar, né, porque eu achei importante trazer a fala dele. Obras Completas 12, parágrafo 208. Ele fala assim: não há luz sem sombra, nem totalidade anímica sem imperfeição. A vida em sua plenitude não precisa ser perfeita, e sim completa. Isso supõe os espinhos na carne, a aceitação dos defeitos, sem os quais não há progresso e nem ascensão. Que eu Olha acho que aí. é exatamente isso em que você está trazendo, né? É É. sobre essa parte. Então, é muita inocência da nossa parte achar em que a gente vai ser esse alecrim dourado que a gente quer tentar Alecrim ser. dourado, adorei. Inclusive, se a gente for parar para pensar, declaração polêmica farei agora, na sequência. Ui. Super-Homem é a sombra do Clark Kent. Ele consegue fazer tudo que o Clark não consegue.
Verdade, Declaração super polêmica, gente. Mas é verdade. verdade. O Batman é um aspecto sombrio, gente. O Ele Batman anda é na assim noite, ele é mesmo. morcegão. Ele é Ele é. todo mascarado, Sim, meio aquela pegada É. justiceira. Será que vou aparecer? Será que não vou? Ninguém sabe. É um segredo, é uma coisa velada. Existe toda uma sensualidade em torno disso, que nem a Dani tinha falado no começo. Assim Ele como é existe vingativo. Ele é ele é vingativo. vingativo. Ele tem aquele aspecto dos meus pais Aliás, morreram, ele então eu vou nasce, vingar. né? Aliás, ele nasce para vingar a morte dos pais, Exato. Então, Exatamente. assim, a né? gente falou do Coringa, que, lógico, Sim, né, tá em voga, mas assim, se a gente for parar pra pensar, todo super-herói tem um aspecto extremamente sombrio dentro Sombrio. deles, né? Nenhum deles é. Eu vou embarcar no seu delírio aqui. Vamos junto aqui, Paula. Vamos, vamos. Vamos junto. Se a gente for pensar, o Coringa, ele é a risada histérica que o Batman não ri. O Batman não ri, Exato. né? O nossa, é Batman, Exato. verdade. ele não tem tesão, o Batman. E aí, a projeção de ânima dele é a mulher gato, em que é uma É. delícia de mulher, assim, toda sensual, toda sexy. O Batman É, é frio. Ele não A tem projeção gingado, dele é o né? homem de gelo, né? Então, se a gente for olhar os inimigos, são projeções dos complexos do Batman. A gente é. pode viajar aqui, isso aqui dá um outro podcast para a gente Nossa, aí. viajar nesse Total, sentido, né? total. Mas é isso, se a gente for parar para pensar, a sombra não necessariamente é uma coisa ruim, porque é isso. O Batman é visto como herói, mocinho, justiceiro, maravilhoso, que Sim, está combatendo o mal, certo? Errado. Sim, Então, pois é. segundo quem ele é mocinho? É, então, né? Quem é que deu essa autoridade para ele, né? Pois é, e Decidir ali. é uma coisa meio ilegal, assim, porque se você for parar para pensar, por que que os super-heróis normalmente eles são combatidos, né? Então sempre tem algum episódio, seja DC, seja Marvel, enfim, ou qualquer outra, algum outro seriado, que o governo quer sempre coibir essa atuação, porque eles falam, é desproporcional você ter tantos poderes. Quem me garante que você vai agir no limite da legalidade, não para favorecer os seus? Então a sombra caminha um pouco com essa questão da moralidade, mas da moralidade que interessante para quem, né? Quem diz É, que o governo tem o melhor interesse também dos seus cidadãos ali na situação? Isso não é 100% verdade. Então, sim, cabe muito esse embate quando a gente pensa em sim. sombra. Acho que tem É. muitos aspectos aqui. porque E a é gente isso, né? falou, A sombra é sempre esse contraponto, né? Então, exato, se um, eu acho que no fim das contas um acaba sendo a sombra do outro, exato, né? exato. A, Então, acho que é isso, né? Um é a sombra é, do outro. a Dani comentou sobre alguns momentos históricos bastante delicados nos quais a gente viveu, e se a gente for pensar, hoje em dia, a mídia se aproveita de critérios de crueldade, né? Todas as vezes que Sim, aparece alguma cena de um crime muito hediondo, eles querem contar detalhe. E a verdade é, a gente está interessado no detalhe. Não, mas torturou? Mas de que jeito? E como é que foi? E o que que aconteceu? E na sequência? E agora? Existe um interesse humano, né, nesses detalhes mais sórdidos da coisa. então, eu acho que é o interesse em vivenciar esse sombrio mesmo, né? Exato. A Porque gente não tem muitas vezes a espaço pessoa nem criativo, né? percebe que ela está tão interessada naquilo. Mas eu acho que sabe assim, eu acho que é a sombra botando a carinha ali e fala, pera, deixa eu, né, aproveitar aqui e me alimentar um pouco, sabe? Acho que é uma coisa Exato. assim, né? É bem. Foi Exatamente. interessante você ter falado essa, né? Você ter ido para os filmes e tal. Eu lembrei que o meu trabalho de psicologia analítica, né? Da pós-graduação, aliás, acho que foi justamente para entender por que que as princesas da Disney, a indústria cinematográfica estava mudando a característica delas porque era sempre Cinderela, Bela Adormecida, né? Sempre princesas assim, né? Magrinhas, loirinhas e tal. E aí, de repente, começou a haver uma mudança. E aquilo me chamou a atenção na época, né? E como eu já vinha de estudo de conto de fada na faculdade e tal, eu fiquei interessada. E eu falei, cara, por que? Porque para mim, naquele momento, era isso, assim, estão mudando a cara das princesas. O que tá acontecendo, né? Uhum. Porque estava surgindo ali Valente,
né? A Merida, e aí os cabelos vermelhos, todo esvoaçante, né? Que não queria casar, que não queria ficar ali esperando o príncipe encantado e tal. E aí eu fui estudar isso, né? E aí quando eu comecei a estudar e tal, eu fui vendo que era isso, uma era o contraponto da outra. Né? E a conclusão do meu trabalho foi justamente essa. Claro, a indústria cinematográfica estava indo em busca, né? Porque a gente tem que levar em conta a sombra coletiva também, e a indústria cinematográfica estava indo em busca de um anseio da sociedade. Ela estava Uhum. respondendo a esse anseio. Era bem ali quando estava iniciando todo esse movimento mais forte de empoderamento feminino, né? E toda essa coisa, né? Meio que uma negação dessas princesas que aparentemente estavam ali esperando um homem e tal, que aí depois, quando você vai estudar a psique, você entende que não é bem isso, né? Mas o aspecto que ficou ali muito forte foi esse, foi de que é, uma é a sombra da outra, né? Porque uma tem. Então, e aí a indústria cinematográfica vai em busca do que tá ali, né? Sendo pedido pela sociedade, né? Uhum. Aquilo precisa. Então, eles traziam essas outras princesas, e aí depois vieram tantas outras, né? A Tiana, que queria ter o próprio restaurante, e não queria casar. Então, mulheres com outro aspecto, né? E aí eu fui entender que era isso. Eu falei, cara, então, quando uma tá na luz, a outra tá na sombra. Quando Sombra. uma, né? Então, é esse movimento, entendeu? Sim, Então, né? É super entendo. legal você trazer isso, Keller, porque quando a gente pensa no modelo de princesa tradicional, donzela, então a Branca de Neve, quantas falas ela tem no filme? Assim, quanto Uhum. efetivamente ela apareceu? Porque Uhum. ela ficou à espera, né, de alguma coisa acontecer. E aí essa postura de trazer a heroína em detrimento da donzela fala muito sobre um outro aspecto do inconsciente que não tem nada de sombrio, tem muito de saudável, inclusive, que é a presença do ânimos na sociedade moderna. Uhum. Sim. Então, como é esse impulso da mulher ir para a vida, conquistar, querer quebrar com padrões, querer romper, isso é um aspecto do masculino. Isso não significa que as mulheres são masculinizadas ou homens, não é esse o paralelo que eu estou fazendo. Mas Eu acho que é existe um quê de importante, energia Paulo, masculina ali. explicar para os nossos ouvintes o que é ânimos. É, esse vai ser um É, assunto longo. só para, né, Acho que dá para só para uma conceituar, né? pincelada, uma pincelada, porque aí isso é assunto para um outro Para um outro podcast, podcast. Mas como você né? citou Animus, acho que é importante, né, só para não perder o Sim. contexto. Animus é assim: se eu tenho uma consciência feminina e uma persona identificada como um feminino, no meu contraponto lá no inconsciente, eu tenho uma energia arquetípica masculina. Porque para Jung, a psique, ela é complementar opositória. Então, mais uma vez, se eu tenho uma consciência feminina, o meu inconsciente tem uma energia arquetípica masculina. Ânimos, é nesse aspecto. O É. ânimos, então, se a minha consciência feminina, ela aponta para um acolhimento, para criatividade, para nutrição, para amorosidade, lá no meu ânimos, ele tem um aspecto racional, crítico, ele me joga para a vida, né? Então, um é complementar ao outro, tá? Mas isso é um E é assunto importante ressaltar, né, profundíssimo. que a gente está falando de energia Energia. psíquica, Não é né? gênero, Sim. gente. Pelo amor de Deus, não vamos Não, não Exatamente. tem reduzir nada a ver uma coisa feminino, com a outra. Vamos né? fazer esse disclaimer. Não Assim, vamos. pretendemos fazer uma gravação sobre anime e ânimos para explicar isso melhor para vocês, mas por agora a informação que a gente quer que vocês guardem é isso. Ninguém está masculinizando mulher ou feminilizando Não, homem não. nesse Não podcast. vamos Não é isso. apequenar, não vamos apequenar a nossa discussão no gênero, não é Sim, nesse lugar. Exatamente. não, a gente está falando de energia psíquica. E Exato. todos nós, homens e mulheres, temos energia psíquica masculina e feminina, Menina, né? exatamente, né? É isso. E só para a gente fechar o nosso podcast, eu quero trazer uma fala do Newman, que ele fala lá no livro Psicologia Profunda e Nova Ética, página 61. Olha o que ele fala. O self fica escondido na sombra. Ela é guardiã dos portais, a guardiã da entrada. O caminho para o self é através dela.
por trás do aspecto escuro que ela representa, está o aspecto da totalidade. E é só fazendo amizade com a sombra que ganhamos a amizade do self. Olha É que isso aí. provocação, né? Lindo. E acho que Fica com... é só um detalhezinho, né? É o início do processo, né, analítico, é esse encontro com esta sombra, né? Exato, É esta exato. conversa com essa sombra. Gente, dói olhar para a sombra muito, dói muito, Dói, Dói mas muito. dói, faz, mas é incrível, né? é Quando você incrível, consegue, transforma. né, ultrapassar ali, quando você consegue estabelecer esse diálogo, é enriquecedor. Exatamente. Dolorido, mas enriquecedor, Muito bom. Verdadeiramente. né? Gente, muito obrigada pela conversa, foi uma delícia, um prazer e até a próxima. Ai, foi. Foi muito É bom. sempre um prazer estar aqui. Até a próxima. A gente tem muita coisa para falar ainda, para bater papo Oh, aqui, Sim. né? Beijo, gente. Tchau. Beijo, até tchau. mais.